Boa Boa noite. noite. Boa noite, tudo bem, gente? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que vocês estão chegando, né? Como que tá aí, Valéria, no litoral? Quente ou frio? Tá uma temperatura até que amena, não tá quente, mas também não tá gelado, não. Tá uma temperatura amena. Mas não dá para sair sem Bom, blusa. Eu vou não. ficar hoje escondidinha das câmeras porque eu tô meio resfriada, minha carinha não tá muito boa, tá bom? Vai usar máscara? Vou usar máscara hoje, máscara virtual. Vai usar máscara, tá bom. Alexandre, e aí? Tá frio ou tá quente aí? Oi, Martinha, graça e paz. Aqui nós estamos com um dia ensolarado, que teve, né? E quente. Foi quente hoje o dia aqui. Batemos aí na casa dos 25 graus. Foi ensolarado. Bênção de Deus, muito gostoso e agradável. Amém, amém. Hoje nós vamos fazer uma mudança na nossa marcação de presença. Eu vou pedir para aqueles que participarem, que estiverem hoje na live, antes de desligar, de sair, vá lá na classe Talmidim e escreva o seu nome, seu nomezinho lá, tá bom? Por que isso? Porque tem várias pessoas com dificuldade de deixar a presença lá na Classroom. E talvez o problema seja do celular, um celular mais antigo não consiga fazer todo o espaço ali. A gente não sabe ainda direito. Então, eu quero pedir que vocês modifiquem. E aí, depois, a moça que cuida, Kátia, que cuida da plataforma, ela vai lá e coloca o nome de vocês. Tá bom? Pode ser assim? Pode. Na verdade, a semana passada eu tentei fazer pelo celular e eu não consegui, eu só consegui fazer pelo computador. Acabei atrasando por causa disso. Tem pessoas que não estão conseguindo mesmo. Então, vamos fazer assim: vocês põem na classe do WhatsApp e aí a Kátia coloca lá o nome de vocês, tá bom? Hoje nós temos um assunto muito emocionante, que é sobre o reino de Deus e o reino dos céus. E eu acredito que Deus tem bastante para falar com a gente. Como nas 2 últimas semanas, se a gente passar um pouquinho, quem precisar sair, fique à vontade para sair, mas quem puder ficar, fique com a gente até o final, porque eu quero que a gente deixe a lição toda gravada para a gente dar a oportunidade para os nossos irmãos que veem as lives pelo YouTube possa ter o conteúdo todo, tá bom? E eu vou pedir para nós começarmos nosso encontro, nossa discussão de grupo, eu vou pedir para a irmã Avani estar nos elevando a Deus em oração, colocando este tempo e também pedir pelas pessoas que estão enfermas. Nós temos irmãos na África passando por alguns problemas, algumas dificuldades de saúde. E aí eu quero pedir para a gente estar orando por eles também. Tá bom? Vamos orar. Deixa eu abrir aqui. Pai querido, Pai amado que está no céu, nós queremos te louvar, te adorar,
pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade, ó Deus, de juntos estarmos aqui para estudar a Tua palavra. Neste momento, Senhor, nós queremos te entregar essa aula nas Tuas mãos. Que o Senhor possa estar, ó Deus, colocando nossas mentes ao Senhor, para que cada palavra, Senhor, ela caia e ela possa germinar e dar muitos frutos, Senhor. Pai, abençoa a vida da Marcinha, Senhor, junto a essa classe, que o Senhor possa estar abençoando rica e abundantemente. Eu quero te entregar, ó Deus, cada componente desse grupo nas tuas mãos, que o Senhor possa estar retirando de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa estar atrapalhando, ó Deus, para que possamos estar com alegria, Senhor, estudando a tua palavra. Quero te entregar, ó Deus, o povo ali da Índia, Senhor, que o Senhor visite, vai repreendendo, Senhor, toda enfermidade, toda doença, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando os teus filhos, ó Deus, porque nós cremos no Deus que é médico dos médicos, e todo o poder está nas tuas mãos. Pai, nós queremos te entregar, ó Deus, cada enfermo nesta noite nas tuas mãos. Ah, Deus, a nossa terra, Senhor, está gemendo, está enferma, mas o Senhor é a solução, o Senhor é o remédio. E nós queremos colocar, ó Deus, cada um enfermo diante do teu altar, para que tu possa, Senhor, estar sendo, Deus, aquele que tem todo o poder sobre a vida do ser humano e restaurar, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Fica conosco, ó Deus, nos ajuda e abençoa, Senhor, a nossa aula em nome de Jesus. Amém. 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 O alvo de hoje é que nós entendamos com clareza tudo aquilo que Deus tem para nos dizer a respeito do reino de Deus e o reino dos céus. Jesus Cristo falou sobre essas duas colocações do reino, reino de Deus e reino dos céus. Mas nós também queremos aprender para nós podermos passar corretamente, com fidelidade, como é que se pode entrar no reino de Deus. E que o resultado da nossa discussão de hoje possa nos levar a examinar as nossas vidas, para que nós vejamos como tem sido o nosso relacionamento com Deus, com o Rei do Reino. Então, nós queremos também ver como que está a nossa cidadania em relação à cidadania celestial. Eu quero pedir para vocês pegar a folha em branco e escrever no cabeçalho o título ali, Deus. Escreva Deus com as letras gregas. YHWH, que é Yahvé, ou Yehová, a pronúncia mais correta. E depois você faz uma linha horizontal debaixo do nome e divida em duas colunas. E de um lado, você escreve Reino de Deus. E do outro lado, você escreva Reino dos Céus. Estão fazendo? Sim.
À medida que nós formos vendo sobre o reino de Deus e o reino dos céus, você escreva a referência bíblica e em cada uma das colunas. E escreva o que é a observação breve, que é aquilo que o texto está dizendo a respeito do reino de Deus e o reino dos céus. Alguma dúvida? Pois não, Mavani? Então, Martim, eu queria que você repetisse as letras do Deus. Que você... Y, Y, H, H, W, W, H. H, W, YHWH. Elohim, Yehová, ou Yahvé, depende de quem está falando, normalmente tem essas pronúncias. No hebraico, a pronúncia é Yehová. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta que gostaria que vocês participassem, como têm participado das outras lives. O que significa para você reino de Deus? O que é reino de Deus? Significado. é onde nós vamos reinar para sempre com Ele. É verdade, mas antes de ser para sempre, tem uma outra conotação também. O que significa reino de Deus? Quando Jesus disse o reino de Deus. Então, escreva aí, se você não tem certeza. O reino de Deus significa o reinado. O reinado. Toda a esfera de governo de Deus. Deus é soberano. Deus é um rei absoluto. Então, o significado do reino de Deus é esse. É o lugar aonde ele reina. Aí você pode imaginar, onde que Deus não reina? Então, a soberania de Deus, ela é divina. E o governo de Deus é em toda a terra. Em tudo aquilo que é visível e tudo também aquilo que é invisível. Ele é considerado eterno e absoluto. Tudo e todos pertencem a Deus. Alguma dúvida? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês. E nós vamos fazer 3 leituras para ver se a Bíblia fala, se a Bíblia apoia essa ideia, esse pensamento, ou esse significado. Abra sua Bíblia no Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. O Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso. Então, os judeus, quando eles sobem os
degraus, quando eles vão indo para Jerusalém, eles falam que é a subida dos degraus. Embora não haja degraus lá, é uma subida, é uma estradazinha. Eles vão cantando, eles cantam esse salmo todinho. Então, os judeus dizem que do Senhor é a terra. E a sua plenitude e tudo o que há no mundo. Então, a Bíblia diz que sim, que Deus é aquele que governa tudo. O governo de Deus está em todos os lugares. Vamos ver também o Salmo 47, verso 7. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Isso. Então, aí diz que Deus é o Rei. Deus é o Qual o salmo que é, soberano. Eu não ouvi o salmo. Salmo 47, verso 7. Obrigada. Então, pode ler, Kátia ou Natália. Já Não lemos. deu para entender. Não deu pra Não deu para entender. Ficou Pois longe. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Isso. Então, Deus é o Rei de toda a terra. E seria um movimento natural de todas as nações e de todos os governos e de todos os tipos de governos que existem, monarquia, república, democracia, como nós vemos que existe vários tipos de governo na Terra. Então, seria natural esses líderes, como as nações, prestarem reverência. Seria natural prestar reverência a Deus como soberano, o Rei de toda a terra. Mas, como nós sabemos, infelizmente, não é assim. Não é verdade? E eu vou pedir para lermos também o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Amém. Que lindo, né, irmãos? Esse é o nosso Deus, o Senhor de todo o universo, de todas as nações da terra. Por mais que nós vejamos as nações aí se ensoberbecendo, tentando dominar, controlar, teve um versículo nesse salmo que me chamou a atenção, que Deus caçoa, que Deus ri de todos eles. E aí vem o conselho final, que temam o Senhor, que honrem ao Senhor. Mas não é assim, não é verdade? Por que não é assim? Porque Satanás era considerado como o príncipe deste mundo. E nós vimos, quem assistiu às palestras do Dr. Leandro Lima, viu que não é mais assim, não é assim. Satanás já não tem mais o domínio, o controle absoluto sobre a humanidade.
Porque Jesus Cristo, ele conquistou esta autoridade. Então, nós já aprendemos isso. E nós precisamos guardar isso na nossa mente. Quando você estiver orando ou passando por uma situação difícil, lembre disso. Que Satanás não tem mais o domínio. Que agora você está livre do domínio dele. E você pode, com segurança, prosseguir, seguindo a Cristo, crendo que ele conquistou para você e te enviou para pregar o Evangelho, para anunciar entre as nações que é chegado o reino de Deus. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, tá bom? Aí vem uma pergunta. Quando será que o mal vai ser totalmente derrotado? E o governo de Deus será absolutamente aberto e estabelecido? Vocês fizeram essa pergunta? Então, preste atenção. Vamos entender. Olha, abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. Pode ler? Pode ler. Tá bom. Aproveitando, dando boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho depois. Boa noite, Mateus. Vamos lá. Joel 2, 28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. E os mortos terão visões. Uhum. Ô, Júnior, é a Bíblia que você precisa abrir, tá? O livro que nós estamos usando é a Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, pode acompanhar a leitura nos livros e nos capítulos que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, pode repetir, o Mateus, por favor? Sim, repito. Por favor. Vamos lá, Joel 2:28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Isso. Então, Joel começa ali do verso 28 do capítulo 2, dizendo que depois disso, o que seria esse depois disso? Seria o dia do Senhor. E depois dele dizer, depois disso, ele traz uma mensagem cheia de esperança, dizendo que os jovens sonharão, que os anciãos sonharão. Então, Deus tem uma nova aliança. Aí está prometendo a era de uma nova aliança. E essa aliança que Deus tem para com todo o povo de Israel e também com todas as nações, está em Jeremias 31, dos versos 31 a 34. Quem quer ler? Jeremias 31,
31 a 34. Vou ler, Martinha. Tá bom, obrigada. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu sou o Senhor, eu, o Senhor, estou falando. Amém. Escrevam isso em um mármore, porque o Senhor falou, o Senhor cumprirá. Então vamos entender. Quando houve o pecado lá no Éden, Deus prometeu que nasceria da semente da mulher, que nasceria da mulher a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E isso Deus estava apontando para o Calvário. Quando chegamos no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos ali Deus fazendo uma outra promessa, ou ampliando esta promessa. Quando ele diz para Abraão que vai dar para ele uma semente, e que através desta semente, todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua, seriam abençoadas. Então, ali Deus está fazendo a promessa para o primeiro patriarca da nação de Israel. Uma semente. E no capítulo 12, os 3 primeiros versículos, Deus também fala, ele faz a promessa da terra e ele também faz a promessa da nova aliança, que é essa aliança que Jeremias está falando, de Jesus. E nós vimos, através de Marcos e dos evangelhos, que Jesus veio. Não é verdade? Olha, Marcos, ele trata a obra de João Batista, como uma obra que foi encerrada. Porque Deus havia prometido que ele viria, que João viria para preparar o caminho. E Jesus veio. Então, ali, na vinda de Jesus, encerra-se essa era da história. E agora Deus começa uma nova era, uma época apoteótica, uma época gloriosa, que foi vista através do ministério de Jesus, através das obras de Jesus, quando Jesus apresentou para todos, não apenas para o judeu, mas para todos. Jesus apresentou de uma forma maravilhosa, magnífica, o reino de Deus. E nós vimos, assim, o reino de Deus ser introduzido na terra. Então, vamos ver
como foi que Jesus falou? O que Jesus falou sobre o reino de Deus? Quem fez a lição de casa pode contribuir com as suas anotações. Desculpa aí, meus irmãos, a minha conexão aqui caiu, e aí logo recebi um telefonema, mas estou de volta. Como Jesus falou, como Jesus apresentou o reino de Deus. Quem fez o dever de casa pode contribuir. Irmãos, cadê suas anotações? Então vamos lá, vou ajudar vocês. Oi. Fala, Então, Valéria. eu fiz uma pesquisa a respeito do que seria o reino de Deus e o reino dos céus. E eu percebi por essa pesquisa que tem alguns autores que fazem uma separação entre uma coisa e outra. Porém, na Bíblia, em muitos momentos, a gente percebe que são expressões sinônimas. E uma dessas é quando Jesus, ele mesmo, fala que ele seria, agora é chegado o reino de Deus. Ele está falando com os irmãos ali e falando que agora é chegado o reino de Deus porque ele está na terra, Jesus está na terra. Então, em alguns momentos, ele mesmo se apresenta como sendo o reino de Deus, não, o reino dos céus, na verdade. Né? Então, o que eu peguei foi isso. E o interessante também dessa questão do reino dos céus, quando ele parece deixar claro que somente para alguns serão revelados. Isso está em Mateus 13, 11, né? Que ele diz assim, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. A mesma coisa na parábola das 10 virgens, que ele faz uma pequena separação. Parece que alguns, então, vão ter vai ser concedido conhecer o reino, os mistérios, e para outros não, né? Então, basicamente, eu achei interessante que Jesus faz essa revelação, né, de que realmente não serão todos que acessarão o reino dos céus. Né? Uhum. Você falou que no capítulo 13 de Mateus, no capítulo 12 de Mateus, Jesus foi rejeitado pelas autoridades, pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, quando eles disseram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, pelo dedo de Beelzebu. Se você prestou atenção, se vocês prestaram atenção, foi a partir dali que Jesus começou a falar em parábolas. Por isso que mostra, está dando a entender aí que nem todos vão conhecer o mistério do reino de Deus, porque agora Jesus já não está mais falando abertamente, mas está falando por parábolas e explicando as parábolas em particular para os seus discípulos. Mas tem umas surpresas aí, né, sobre o que Jesus falou. Então, Marcos, ele vai apresentando o reino de Deus, Jesus falando sobre o reino de Deus. E agora nós temos essa expressão bíblica, o reino de Deus e o reino dos céus. Alguém mais quer contribuir com as suas observações? Então, irmã, eu peguei alguns, eu li os 3 evangelhos e fui pegando citações onde aparecia o reino de Deus e o reino dos céus. Em Mateus, no capítulo 13, acho que a irmã Valéria citou, Jesus dá uma
definição do que seria o reino o reino a partir de parábolas, né? O reino dos céus é como o tesouro escondido no campo. Aí ele vai e conta uma parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pedras preciosas. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Em Marcos também aparecem algumas definições, mas eu acredito que quando Jesus ele fala assim em parábolas, ele fala mais ou menos de quem, pelo que eu percebi, tipo, quem vai entrar ao reino dos céus, quem é apto a entrar ao reino dos céus, a quem pertence. E quando ele fala em parábolas, ele dá mais um significado do que seria o reino. Foi mais ou menos isso que eu notei. Certo. Quando Jesus fala sobre... Sim? Quem falou? Contribuição da Natália. Obrigada, Natália. Eu já estou começando a discernir as vozes de vocês. Obrigada, Natália. Quando Jesus fala ali, essa parábola do reino dos céus como do tesouro escondido e da pérola, quero compartilhar com vocês um conhecimento, uma informação. Tem gente que gosta das curiosidades, porque isso satisfaz aquilo que nós temos desde que nascemos, né? Nós nascemos já curiosos. Quando Jesus na mesma parábola, você pode ver no mesmo texto ali, ele está falando que o reino dos céus é semelhante a um grande tesouro. E diz que o homem foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o tesouro e escondeu na terra. Interessante isso, né? Irmãos, fica aí, vai ficar para curiosidade, vocês vão pesquisar. Esse grande tesouro é a nação de Israel. Jesus comprou por um grande preço, mas deixou escondido na terra. E ainda está escondido até hoje, porque muitas pessoas não entendem a relação de Deus com Israel. E tem gente que fica até irado, chateado, porque Deus tem um carinho todo especial com a nação de Israel. Mas esse tesouro será descoberto, será revelado na segunda vinda, quando Jesus voltar. Martinha, então, e a pérola de grande valor? Se você prestou atenção, ele também foi e vendeu tudo que tinha e comprou essa pérola de grande valor. A gente pode perguntar, não vendeu tudo na primeira? O que sobrou? Irmãos, foi no mesmo ato que ele comprou um, ele comprou o outro. Porque essa pérola de grande valor é a igreja. Se você olhar para uma pérola, e quem sabe como uma pérola ela é formada, você vai entender que Deus, que realmente a pérola de grande valor, ela representa muito bem a noiva do Cordeiro, ela representa muito bem a igreja, porque a pérola ela é formada por camadas. É uma areiazinha que cai dentro de uma concha, aquela concha se fecha e vai soltando um líquido e vai formando camadas e camadas e camadas até ficar pronta. E a igreja é formada, assim, de várias nações, de vários povos, de várias línguas.
está sendo formada, as camadas da pérola. E ela já é revelada, porque nós estamos aqui. E todos, muitos, reconhecem que a igreja, ela é especial para Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. E ele vai levá-la no arrebatamento. Então, assim, Jesus começou a revelar o reino de Deus, falando sobre o preço que ele pagaria para comprar de todas as nações da terra uma pérola de grande valor. E foi a cruz, e foi com a sua vida que ele comprou essa pérola e esse grande tesouro. Então, agora nós vamos ver pelo menos um texto. Marcos, capítulo 1, verso 15. O que revela, o que Marcos, ou o que Jesus disse sobre o reino de Deus. Marcos 1, 15. Tem duas coisas ali nesse versículo. Marcos 1, 15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que Jesus disse a respeito do reino de Deus? Está próximo. Isso, está próximo. E também que tem boas novas, né? E as boas novas é o arrependimento. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Também fala sobre o reino de Deus. Lucas 17, 21. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Isso. Então, o reino de Deus está dentro, está entre nós também. A Valéria começou a falar sobre a definição do reino de Deus e do reino dos céus. Então, nós precisamos, sim, ter bem definido o que significa, o que é dizer o reino de Deus. Nós precisamos deixar isso bem claro também, porque nós estamos sempre falando com pessoas e elas têm essas curiosidades, e às vezes nós não temos uma resposta muito clara para elas. Então, nós precisamos ter essa definição. O que é o reino de Deus e o reino dos céus? Então, vamos lá. Nós precisamos entender que a interpretação direta da palavra nos leva a uma verdade. Que interpretação direta? A interpretação direta dessa palavra, reino de Deus. Qual é a verdade que essa frase traz para nós? Quem sabe dizer? Quando você diz reino de Deus, o que essa frase, qual é a verdade que essa frase nos revela? E que não pode ser negada. A verdade é que é tão óbvia que às vezes a gente tem até medo de dizer, de pensar que vai fazer papel de ridículo. Quando alguém diz
Sim, Valéria. Eu coloquei que o reino de Deus é a esfera espiritual da qual Deus tem o domínio. Uhum, é isso. Mas a interpretação direta desta frase, ela quer dizer que o reino é de Deus, que o reino pertence a Deus, não a mais ninguém. É a esfera do governo, sim, mas a expressão reino de Deus, ela está dizendo simplesmente isso, que o reino é dele, não é de mais ninguém. Então, ela aponta para um rei. Essa frase aponta que o reino tem um rei. E esse rei é quem? O próprio Jesus. Deus. Isso. O reino é o próprio Deus. E o reino dos céus? Agora nós vamos ver, é uma pequena diferença. Não é muito, mas é uma pequena diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Então, eu acho que o reino dos céus tem a ver com o que o Alexandre acabou de falar, que na verdade é o reino prometido a Davi, que seria Jesus, né, e a vinda dele, estabelecido por ele e que a convivência com ele. Uhum. Vamos ver. Olha, o reino de Deus aponta para um governo, uma esfera de governo, aonde Deus tem domínio. E aponta que o reino é dele e que ele é o rei. Agora, o reino dos céus aponta para a origem do reino. Concorda? De onde vem, qual é a origem do reino de Deus? Concorda que vem dos céus, que é celestial? Sim. Sim. Vamos ver Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, ele é interno, Interno. espiritual. Muito bem, Alexandre, isso aí. Então, ele não vem com aparência exterior. Vamos ver Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso. Então, aí também mostra que o reino de Deus é muito mais do que isso, né? Ele é no nosso interior. Ele é espiritual. Por isso, Jesus disse que ele está em nós.
O que significa, então, desculpa, e o que Jesus quis dizer quando ele se referiu ao reino dos céus? Vamos ver Zacarias, capítulo 4, verso 14. Zacarias 4, 14. Então ele disse: são 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. Isso. Então, aí está falando de 2 ungidos que assistem toda a terra. Guarda isso no coração. Zacarias 14, 9. Zacarias 14, 9. Isso. O Senhor Deus será o rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. Isso. Então, o Senhor é o rei do mundo inteiro e todos o chamarão Senhor. Mateus 17, verso 2. Mateus 17, versos 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isso. Então, esses textos mostram para a gente a origem do reino dos céus. Essas vestes brancas, por mais que você pôr um alvejante, nunca você vai conseguir o branco dessas vestes. Zacarias também disse, apontou também para a origem do reino dos céus. E ele disse que existem 2 testemunhas. E tem pessoas que têm várias interpretações sobre estas 2 testemunhas. Eu tenho para mim que uma testemunha que Deus tem usado, e a gente encontra essa testemunha lá no livro de Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus iam à presença de Deus, essa testemunha ela acompanhavam para dar o relatório e para fazer acusações dos filhos de Deus, para fazer acusações a respeito do povo da aliança. E também impedir que pessoas entrassem em aliança com Deus. Quem sabe o nome dessa pessoa? Desse ser. O livro de Jó diz que Satanás é essa pessoa, é essa testemunha. Irmãos, nós precisamos acreditar que Deus é o nosso Deus, é um Deus de palavra, que Ele fala, Ele não revoga. E Ele deu para o inimigo essa incumbência de andar em volta da terra,
Só que hoje ele já não tem mais o direito de acusar ninguém, porque Jesus Cristo tirou dele esse direito. E a outra testemunha é o anjo Gabriel. Se você vê vários eventos importantíssimos, como o nascimento de Jesus, quem que foi que anunciou o nascimento? O anjo Gabriel. Então ele também tem essa incumbência de estar nas regiões celestiais, olhando por toda a terra. Pode ter certeza que quando você ora e que Deus te dá um livramento, é do exército dele que vai vir um anjo para te ajudar. Não estou falando heresia, não, é verdade. Se você lê Hebreus, capítulo 1, lá diz que os anjos são ministros para ministrar, e ministrar é servir aqueles que hão de ser salvos. Então, Deus tem os anjos para nos proteger, para nos guardar, nos livrar, nos dar livramento. Então, irmãos, olha a pergunta que eu vou fazer. O que significa reino de Deus para os discípulos? Você é um discípulo? O que significa, então, o reino de Deus para você? Se Deus é o soberano, se Ele tem uma vontade, então, o que significa o reino de Deus para você, para os discípulos? Eu faço, como se diz, vou retornar uma pergunta para a discussão, respondendo com uma pergunta. Seria o Espírito Santo, então, reinando em cada um de nós, de forma soberana? Todos concordam? Seria o lugar aonde a autoridade de Deus é reconhecida. É o lugar aonde você, Mateus, aonde cada um de nós, filhos de Deus, reconhece a autoridade de Deus. Aí eu te pergunto, você tem reconhecido a autoridade de Deus na sua vida? Você tem reconhecido a autoridade de Deus no seu trabalho? Na sua família? Nos seus relacionamentos? Você tem reconhecido a autoridade de Deus? Se o Espírito Santo não estiver em nós, pode ter certeza que nós não temos esse reconhecimento. Nós não vamos dar essa honra a Deus, de reconhecer a sua autoridade em tudo. Certo ou não? Então, Certo. Sim. o reino de Deus para nós significa o lugar onde Deus tem autoridade, e essa autoridade é reconhecida. Segundo Mateus, o que é necessário para entrar no reino de Deus? Mateus 3, de 1 a 2. O que é necessário para entrar no reino de Deus, segundo Mateus 1, 2? Arrependimento. Isso, arrependimento. Irmãos, toda a humanidade, toda, pode falar aí na sua casa? Toda a humanidade, ela é
alvo do amor de Deus, mas só será cidadão do céu quem se arrepender e também aquele que crê. Nós precisamos, o ser humano, nós precisamos ser muitas vezes como o cego do capítulo 9 de João. Quem lembra do episódio do cego? Então vamos ver João capítulo 9, verso 35. João capítulo 9, verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Isso. Então, a pergunta que Jesus fez e faz ainda hoje: crês tu no Filho de Deus? E nós precisamos ser humildes como aquele cego para responder. Qual foi a resposta, Alexandre? Verso 36. Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Isso. Então, essa é a resposta mais simples que nós podemos dar para Jesus. Aí você pode falar assim, mas Martinho, eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 20 anos, eu já sou crente. Agora, você tem relacionamento? E nós precisamos ter a humildade, a simplicidade desse cego e perguntar. Ele estava ali diante de Jesus, embora ele não visse, mas ele estava ali, ele e Jesus, e ele disse: Senhor, quem é ele para que eu creia? Essa é a resposta, irmãos, que vai dar para nós a entender que reconhecemos e que conhecemos que nós ainda não o conhecemos completamente. Esta resposta vai ser a chave para abrir a nossa confissão de que eu creio. Mas nós precisamos olhar para nós e ver se realmente nós estamos andando como quem crê em Jesus Cristo. Porque isso aponta para a sua cidadania do céu celestial. Outra resposta. O que é necessário para entrar no reino de Deus? E essa resposta está em João capítulo 3, verso 3. Vocês já sabem de cor. João 3, 3. Qual é a resposta? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, qual é a outra exigência para entrar no reino? Nascer de novo. Então, vamos falar as três. Primeira, já falamos. Arrependimento. Arrependimento. Muito bem, Mateus. Segunda? Segunda a fé, né? Crer. Isso aí, fé, crer. E a terceira?
Acabamos de ler. Nascer de novo. Isso aí. Estão afiados, hein? Então, tá bom. Agora nós vamos passar para um tema mais um pouco polêmico e às vezes até meio contraditório, controverso, que é a respeito do já e o ainda não. Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós, que o reino de Deus já está em nós. Mas se nós olharmos a nossa volta, a gente acha que não é verdade? Sim ou não, gente? Sim. Sim, verdade. Quando nós vimos toda aquela questão da cruz, que Jesus venceu, que Jesus esmagou a cabeça do diabo, quando nós vimos em 1 João, na oficina de treinamento, que Jesus veio desfazer as obras do diabo, e a gente olha ainda para esse mundo e a gente vê que ainda tem alguma coisa faltando, não é verdade? Então, nós vamos entender isso, e é tremendo. Essa tensão do já e do ainda não será desfeito hoje, em nome de Jesus. Porque o reino de Deus, sim, já chegou com todo o poder através de Jesus Cristo. E nós vimos, através do seu ministério e de todas as obras que ele realizou. Sim ou não? Sim. Sim. Então, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele derrubou o ministério, ele derrubou o ministério, não, desculpa, ele derrubou o reino de Satanás. Então, como é que a gente pode entender isso? Olha, irmãos, Satanás não tem mais domínio, ele não tem mais domínio sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. E muito menos também da humanidade, porque a cruz esmaga a cabeça de Satanás e tira dele essa autoridade, derruba o seu reino. Mas nós vamos dar uma olhadinha em Isaías 9, 6 e 7. Porque nós sabemos que a plenitude do reino ainda não foi manifestada. A plenitude do reino ainda não foi manifestada. E ela foi prometida em Isaías 9, 6 e 7. Quem quer ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isso. Então, Isaías aí, Deus mostrou para Isaías que o governo de Jesus ainda vai ser expandido. Não vai ficar só ali na Palestina, em Jerusalém. O governo, irmãos, olha, está falando de uma coisa ampla. O governo está sobre os seus ombros e o seu reinado se
dirá. Então, ainda, Jesus veio, ele cumpriu, ele esmagou. Mas como é que nós vamos poder, então, entender quando é que isso se dará? Quando esta extensão desse governo vai acontecer? Porque nós olhamos para a Terra e ainda vemos os homens se rebelando contra os objetivos de Deus. E muitas vezes nós, seus próprios filhos, nos rebelamos contra os planos de Deus, os objetivos de Deus. Não é verdade? Então, como é que nós podemos entender ou resolver esta questão do já e o ainda não? E aí tem um homem que ele fez uma analogia. O nome dele é Oscar Cullmann. Ele usou a terminologia da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que aquele famoso dia D, lembra? Quem já ouviu falar do famoso dia D? Eu, sim. Quando vai casar, né? Ai, chegou o dia D. Agora nós vamos mudar de D para V. Aí, o Oscar Cullmann, ele disse que o famoso dia D foi quando o exército nazista foi vencido na Normandia. Então, aquela vitória daquela batalha passou a ser conhecido como dia D. Acompanha. Então, a batalha foi vencida, mas não a guerra. A cruz venceu para nós uma batalha. A cruz, a crucificação de Cristo, conquistou para nós a batalha que nos dá o direito de ter o perdão dos nossos pecados, do nosso nome escrito no livro da vida, da nossa reconciliação com Deus, da nossa justificação, da nossa redenção, da nossa santificação. Mas a guerra ainda não foi vencida, assim como a guerra sobre os nazistas foram vencidas mais tarde, bem mais tarde, e aquele dia da vitória foi chamado do dia V. Olha que lindo! Então, a nossa vitória final, a vitória final dessa guerra, ela se dará na gloriosa vinda de Jesus, na parousia, na segunda vinda, quando Deus vai cumprir de uma vez por todas as suas promessas. Ele prometeu para Davi que haverá um rei assentado no seu trono e que vai governar ali. Se você ler Lucas capítulo 1, o anjo anunciando o nascimento de Jesus, você vai ler isso, que Jesus governará assentado no trono de Davi, seu pai. E ali Deus estará cumprindo todas as promessas que foi feita a Abraão, de dar uma terra, de dar uma semente, que seria o salvador da sua nação, mas que também
expandiria a promessa para os gentios, e nós somos os gentios. E a nova aliança, que nós já desfrutamos, porque o Espírito Santo já veio para inaugurar esta aliança. Mas para Israel, ela ainda é uma esperança. Ela ainda é uma promessa. Então, irmãos, esse já chegou, já está entre nós. E o ainda não será completamente consumado na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando nós estudarmos os evangelhos, se vocês quiserem, nós poderemos continuar e vamos estudar a aliança abraâmica, que junta todas as peças do quebra-cabeça. E aí você vai ver todo o quebra-cabeça montado, cada pecinha no seu lugar. E eu costumo dizer que a aliança abraâmica é o eixo da interpretação bíblica. Por isso nós devemos entendê-la, compreendê-la. E amar e orar por Jerusalém. Martinha. Então, irmão, sim. Será que eu posso entender que o já seria o reino de Deus e o ainda não seria o reino dos céus? Não, os dois estão juntos. O ainda não é o reino messiânico, que é o reino que Jesus vai governar completamente. Porque o reino de Deus e o reino dos céus, eles estão juntos, não tem como separar. Porque o reino de Deus, ele é físico, ele é visível. E o reino dos céus, ele é no interior da gente. Ele está no nosso interior. Ele é invisível. Ele é do céu mesmo. Agora, o cumprimento da promessa messiânica de que Jesus vai governar na segunda vinda, depois você lê lá o Salmo 89, se você ler também 1 Samuel, capítulo 7, 8 e 9, você entende mais a promessa do Messias, do reinado messiânico. Se você lê Isaías, capítulo 11, você também vê ali a pacificação dos reinos, porque o príncipe da paz estará reinando. Então, o reino de Deus, ele está, assim como o reino dos céus, já está entre nós. Mas a sua plenitude total, absoluta, que é o vencimento da guerra e não da batalha, se dará na segunda vinda de Jesus. Porque lá na segunda vinda, quem já tem um pouco de noção de escatologia, sabe que Satanás será preso, né? E depois sabe que ele será lançado no lago de fogo. Então, ali é a guerra final contra o reino de Satanás e o reino de Deus. Mais alguma pergunta? Valéria, te satisfez ou não? O que eu dei uma pesquisada antes trouxe umas informações um pouquinho diferentes, mas depois, no particular, eu questiono, eu converso com você. Tá bom. Irmãos, mais alguma questão? Valéria, se você quiser, pode falar também. A gente, todo mundo tem o direito de falar, pôr a sua opinião. Não, é que assim, o que você já explicou, eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, tudo bem, eu acho que interessa para todo mundo, mas no meu caso vai ficar um pouco mais extenso, eu sou aquela que gosta de falar um pouco, então eu não quero prender ninguém, então no particular eu te procuro depois.
Tá bom, obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só essa diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus, que não tinha ficado claro, mas eu acredito que com a sua última fala, deu para afirmar o raciocínio sobre isso, porque eu estava pensando que seriam assim coisas bem distintas, ou aí você disse que não, são coisas que são interligadas. Então, Isso. Então, o reino de Deus é a esfera do governo, é o físico, isso que a gente vê. E o reino dos céus é espiritual, ele está dentro. Então, nós fazemos parte. Ele está, e nós fazemos parte dele, como seus súditos, como seus filhos, como seus aliados, né? Porque tudo faz parte do reino. Nós pertencemos a Deus. Então, é a esfera do governo de Deus. E o reino dos céus é a origem. Da onde ele vem? Ele vem do céu. E ele é espiritual, não visível. Ele está dentro. Por isso que ele cabe dentro, porque ele é invisível. Ele está dentro de nós. Tá? Se não há mais perguntas, questionamentos, vamos orar? Vamos pedir para o Alexandre. Eu não estou vendo todo mundo aí, não consigo ver todo mundo. Que tal vocês mostrarem o rostinho de vocês? Pode orar, Alexandre? Em nome de Jesus, leva a gente a Deus. Amém. Uma galinha corajosa aí. Galera. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, Tu a Ti és. agradecemos, Senhor, por todo esse aprendizado, por esta ministradora da Tua palavra, que é usada por Ti, Senhor. Agradecemos muito pela vida da Martinha, meu Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos que hoje estão aqui presentes também, ouvindo e participando e compartilhando desse ensinamento. Que sim, pertencemos a Ti, Senhor. Amém. Pertencemos ao Teu reino, meu Pai. Amém. Porque reinaremos juntos, Senhor, contigo, Senhor, porque estamos aqui para servi-lo. Somos Teus servos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem abrilhantado em nossas vidas, que o Senhor tem enriquecido, Senhor, os nossos conhecimentos. E como é bom aprender, meu Pai. Como é bom senti-lo mais perto, poder estar nos relacionando contigo, Senhor, tendo mais intimidade, meu Pai. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado. Guarde a vida de cada um aqui, que todos possam, Senhor, usufruir de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia e de muito amor com todos os teus entes queridos, Senhor. E que possamos levar também a outras pessoas que necessitam saber de Ti, Senhor. Que possamos ser verdadeiros discípulos, Senhor, no Teu reino, meu Pai. Muito obrigado. E que tenhamos todos uma noite abençoada, um lindo e maravilhoso sonho, Senhor, para podermos acordar amanhã, assim, se o Senhor permitir, com muita vontade, Senhor, de poder agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. 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 Então, tá bom. Não se esqueça de ir lá na classe Talmidim, no grupo, marcar sua presença, tá bom? E preparem a próxima lição, que é sobre a nossa visão panorâmica de Marcos. Nós vamos estar discutindo na próxima semana essa folha aqui,
a visão panorâmica de Marcos, que tem os temas dos capítulos, os segmentos, divisões de segmento, autor, propósito, data, palavras-chave. Tá bom? Preparem para a próxima semana. E eu vou deixar lá na classe Room o próximo material que nós vamos estar trabalhando, que é em Marcos ainda. É uma apostila. Só que essa apostila, ela é gratuita, não será cobrado nada, oferta nem nada. Você pode imprimir, mas não faça nada, só imprime, que depois, na próxima semana, eu vou explicar como nós vamos trabalhar com ela, tá bom? Uma boa noite, uma boa semana para todos vocês, obrigada porque vieram. Obrigada, Amém. Martinha, boa Glória a semana, Deus. fiquem com Deus. Uma boa Boa noite. noite. Para vocês. Fica com Boa Deus. noite, Martim. Boa Boa noite a noite. todos. Tamo junto. Boa noite. Boa noite.